Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês podem ter observado através das imagens e também do estilo musical que iniciamos este vídeo, nós iremos falar sobre este continente que é o terceiro maior do mundo em extensão territorial. Estamos falando da África. E talvez você esteja se perguntando, professor, por que falar da África se nós moramos na América? Então, para essa pergunta, eu trouxe a seguinte resposta. Eu vou sair da tela do celular para que vocês possam ver com mais facilidade. Por que estudar a África? Bem, além de identificar e reconhecer as influências das culturas africanas, sobretudo da chamada África Atlântica, sobre a formação aqui do território brasileiro, é necessário olhar outros povos, histórias e tradições, indo além do habitual costume que privilegia o estudo do mundo eurocêntrico, que tem cultura de origem europeia com base ou referência. Deixa eu retornar. Como vocês sabem, nós aqui da América do Sul, em especial brasileiros, fomos colonizados pelos europeus. Da mesma forma, aí os africanos tiveram aí um grande período de exploração pelos europeus. Então, nesse processo de exploração europeia, de colonização europeia, os nativos aqui do Brasil acabaram tendo contato direto com os nativos africanos, que é um processo histórico que nós estudaremos posteriormente, que é a escravidão desses povos aí vindo da África para trabalhar aqui no nosso território. Mas continuando os nossos estudos. O continente americano ele é reconhecidamente e associado ao surgimento aí do homem. Dizem que os estudos até o presente momento, eles comprovam que a origem do homem teria sido ali no continente africano, certo? De lá o homem teria se espalhado para as outras porções de terra do nosso planeta. Em terras africanas foram encontradas aí várias antigas espécies, né, de de crânios, de fósseis humanos, que evidenciam que há muito tempo o homem ele já habitava aquela região. Em outras regiões são encontradas fósseis humanos, né? Porém não datam o mesmo tempo que aqueles que são encontrados em territórios africanos. O que significa dizer, então, com base nessas comprovações de datas, até que se prove o contrário, o homem surgiu no continente africano. E como eu já disse, de lá ele se espalhou para os outros continentes. Desde os tempos mais remotos, né, as populações africanas passaram por processos migratórios ou pela formação de grupos isolados pouco numerosos, né, favorecendo aí a formação de vários grupos sociais, tribos, comunidades e variadas formas de organização política, que embora, né, a gente utilize aí termos ocidentais como impérios ou reinos, funcionavam de formas próprias e diferenciadas, né? Então nós vamos estudar na parte 2 desse vídeo, porque hoje é só uma introdução, os reinos aí
que foram formados dentro do continente africano ao longo do seu processo histórico. Bem, a África, pessoal, é esse continente que possui essa grande diversidade, e talvez seja a palavra mais correta para que a gente possa definir de fato esse continente, porque além de muitos povos serem aí muitos diferentes entre si, a natureza ela também se apresenta de maneira bastante diversificada. Lá no continente africano nós vamos encontrar regiões aí como com florestas, regiões com savanas, mas também vamos encontrar regiões totalmente desérticas, né? Então, não há só uma diversidade cultural, mas há uma diversidade em fatores físicos e, consequentemente, em fatores climáticos. Então, é um continente riquíssimo. É na África também que está o maior rio do mundo. Quem sabe me dizer qual é o nome desse rio? O Rio Nilo, que foi, digamos que durante muito tempo, a forma que os habitantes desse continente utilizaram para sobreviver, através das atividades primárias, obviamente. Então, a importância do Rio Nilo, nós já estudamos, né, lá na história do Egito, né, como vocês podem estar pesquisando aí, caso não estejam recordados aí sobre a história que compõe os egípcios, certo? Mas o Rio Nilo, vocês devem lembrar que é de grande importância, porque ele não é só o maior do mundo, mas é o grande responsável por manter as atividades aí dentro desse continente africano, ok, pessoal? Vale destacar, vale lembrar também, né, que é no continente africano que nós vamos encontrar o deserto do Saara, que é uma das regiões mais quentes e o terceiro maior deserto do planeta. O deserto do Saara, ele tem aproximadamente 9,4 milhões aí de quilômetros quadrados de extensão e atravessa vários países africanos do norte do continente. Alguns pesquisadores afirmam que entre 5 e 10 mil anos aí atrás, essa região ela era composta por savanas, pradarias, bosques e lagos. Outros estudiosos, né, denominam de Saara Verde ou Saara Úmido uma área que chovia muito, né? Então, o deserto do Saara, segundo alguns estudiosos, nem sempre foi uma região realmente desértica. Já houve um período aí em que essa região se chovia muito, em que essa região tinha florestas, né? Entre 5 e 10 mil anos atrás. Agora, a existência do deserto do Saara criou uma barreira natural que separava o norte aí do continente do restante dos outros países que compõem aí essa nação. Então, dessa forma, a África subsaariana, como nós podemos chamar, desenvolveu aí com a formação de vários reinos que dependiam da travessia realizada aí pelas caravanas que cruzavam o deserto para comercializar suas riquezas, né? Então, nesse sentido, a atuação aí dos povos islâmicos foi fundamental, né? Porque eles vieram, digamos que ocupar esse continente, trouxeram bastante informações aí culturais, bastante informações comerciais e também informações religiosas. Agora, embora o deserto do Saara ele tenha sido necessário, né, para essa travessia e ele seja aí também
responsável, né, pelo surgimento de vários reinos, a maioria dos grupos africanos, eles não deixaram aí os seus registros escritos sobre sua história, origem ou costumes, né? Então, muitos registros aí sobre essas sociedades aí da África subsaariana, elas foram feitas pelos povos islâmicos. Por isso que também eles são aí importantes para a história desse continente. Porque eles vinham, como eu já disse anteriormente, realizar atividades comerciais, atividades econômicas, e aí eles trouxeram aí também a cultura, né, que eles já possuíam. Além disso, na construção aí de objetos criados pelos primeiros habitantes, era comum o uso da madeira e do barro, que são matérias primas aí sensíveis, né, à ação do tempo, e por isso também não se tem objetos que durem até hoje e que possam comprovar alguns fatos. Então, tudo isso acabou dificultando um pouco os estudos, né, salvo exceção dos islâmicos, né, que digamos que foram necessários para que essa história fosse preservada, né, dos reinos. Os povos da África subsaariana tinham sua própria maneira de transmitir a história, né? Sua cultura, a tradição de suas sociedades, né? E muitos povos se dava aí por meio dos griots, né? A perpetuação da história deles era feita através desses griots aí, que eram indivíduos dos costumes e dos saberes de muitos povos. Digamos que sejam aí os historiadores da atualidade, certo? Então, esses griots aí, eles portavam toda a história que pudesse estar ao alcance deles sobre os reinos africanos, ok? Esses griots, eles são fundamentais aí porque nas comunidades em que eles atuam, demonstrando a importância da história oral, eles acabavam que espalhando e fazendo um processo de difusão aí das culturas, das histórias africanas, do surgimento dos reinos, da importância dos reinos, que nós iremos falar na próxima aula sobre os reinos africanos, né? O reino de Gana. Vamos falar também sobre o reino de Mali. Vamos falar também sobre o reino de Songhai, o reino de Congo. Por isso você não pode perder a nossa próxima aula. Além disso, falaremos também sobre o processo de escravidão que esse continente sofreu e principalmente sobre o que nós conhecemos como a exploração ou o translado, né, desses negros africanos para o Brasil através dos navios negreiros. Então, não perca a nossa próxima aula. Marque aí em sua agenda para podermos dar continuidade a esses estudos. Hoje foi só para dizer onde está localizado, como se formou esse continente, né? Como já sabemos, há indícios de que o homem ele surgiu nesse continente. Então, nas próximas aulas iremos falar sobre o desenvolvimento dos reinos, então você não pode ficar de fora. Um abraço para todos e até a nossa próxima aula.